Sabe, alguns dias após o resultado do primeiro turno das eleições, eu recebi um áudio do grupo da minha família, onde um primo que eu sempre admirei demais, meus irmãos, os meus filhos, meu pai, minha mãe. Meu pai, inclusive, quando vinha nos visitar, e o pai dele, quando se encontrava, era uma festa. Regada sempre com aquela cachaçinha, uma viola, muitos causos, muitas piadas, sabe? Eu ainda sou capaz de ouvir as gargalhadas de todos nós naquela imensa roda. Todos nós, primos, irmãos, amigos, mãe, pai, vó, tia. Esse meu primo sempre foi um dos mais queridos para minha mãe. Ai, a minha mãe, nossa, tinha um carinho especial. Muito, muito, imenso, enorme mesmo, gente. Hoje eu penso assim, ainda bem que ela não está mais aqui entre nós, pois assim como eu me decepcionei, ela, nela a decepção ia doer demais. Esse familiar, ele vociferava como se tivesse tomado de um ódio, de uma mágoa muito grande, não sei para quê, inexplicavelmente cruel e repetidamente ele dizia que quem vota no Lula não presta, que são todos vagabundos, ladrões, ladrões. Olha, e ali era só primo. Sei que na minha família, tanto materna quanto paterna, temos primos e primas que divergem da minha orientação, da minha opção política partidária, mas a gente está sempre tentando manter o respeito, até enquanto seres humanos e civilizados, né? Mas eu confesso hoje, romper com esse primo é como romper com a minha história na família, das lembranças, das nossas festas, as cantorias. É difícil esquecer. Bença, tia Leninha, que assim que ele chegava em casa, ele falava com a minha mãe. E eu acredito que quem estiver me ouvindo e que ama os encontros de família, diga-se, os encontros saudáveis, obviamente vai me entender. Vai saber o quanto é triste e difícil lidar com a intransigência, com a intolerância e com a ignorância política. Olha só, pensa, já é complicado no dia a dia lidar com pessoas estranhas. Imagine dentro do círculo familiar. Gente, eu me entristeci. E aí voltou um filme que começa a girar na minha cabeça. Ele ofende a minha história, a história do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e, por tabela, meus filhos e netos. Porque nós somos de esquerda. Ele foi perverso, foi maldoso em suas palavras. E hoje eu conversando com amigas para pedir um conselho, elas me disseram assim: releve, tente esquecer, o amor ainda vencerá. Sim, eu prometo, eu vou tentar. Mas como que eu posso acreditar que eu tenho pessoas tão próximas que defendem tão violentamente o opositor do candidato dele? Como que eu posso entender que essa pessoa vai depositar seu voto em um candidato que é presidente, que diz que comeria tranquilamente carne de um índio, que imitou uma pessoa morrendo com falta de ar por Covid, sem nenhum respeito, que destruiu programas sociais que nós levamos anos, anos de muita luta para conquistarmos. Como esquecer que eu não fui capaz de ensinar a esse meu familiar que esse homem que ele tanto defende declarou para uma mulher parlamentar e para quem mais quisesse ouvir
que ela não merecia ser estuprada, porque ela era feia. Difícil, viu? É difícil, gente, lembrar que eu perdi o meu irmão Marcos, meu irmão querido, pedindo por socorro com falta de ar, cuja Covid provocou um infarto fulminante. Que eu tive amigas e amigos que também morreram por falta de vacina, que perdi amigas vítimas da violência brutal que o machismo provoca e cujo presidente, esse que meu familiar tanto defende, pratica sem qualquer pudor. Ele é xenófobo, ele não gosta de estrangeiros, ele é misógino, é homofóbico, é racista, mentiroso e corrupto, muito corrupto. O pior de todos os presidentes que o Brasil já teve. Tá difícil, gente, aguentar até 2023. Aí me perguntaram, você teria receio de declarar seu voto? Eu respondo, jamais. Eu trago em mim a luta, o suor, o sangue de muitos e muitas, em especial a garra da minha mãe querida. Eu sou de esquerda, sou socialista, feminista, antifascista, antirracista. Eu sou filha do Rubens Manuel Lemos e irmã do Marcos Wilson Reale Lemos, ambos, infelizmente, falecidos. 2 ex-presidiários, como muitos da nossa história. Meu pai e meu irmão foram homens dignos, idealistas, sonhadores, militantes da política de esquerda, revolucionários, que derramaram lágrimas e que literalmente jorraram sangue de seus corpos quando foram presos e barbaramente espancados e torturados. Por quê? Porque lutavam para mudar a vida desgraçada, inclusive desse familiar, de homens e mulheres, jovens, crianças e pessoas idosas. Pessoas essas, como meus familiares, muitos deles, que são privados de políticas públicas, tendo diariamente seus básicos e fundamentais direitos negados, retirados, usurpados. Portanto, é em memória e respeito pela luta de meu pai, de meu irmão, em defesa da vida e da dignidade da população que vive na miséria e que passa fome em nosso país. Eu digo, eu tenho sonhos, e um dos mais caros e dos mais importantes é alimentado pela minha esperança de ver o Brasil sendo resgatado das garras de homens e mulheres cruéis que fazem esse tipo de lavagem cerebral e que se encontram como inquilinos do Palácio do Planalto, ocupam cargos na presidência da República como se fossem donos do país, da bandeira nacional e que não se importam não com a vida das pessoas. São vermes que se instalaram e destruíram a vida de milhões de pessoas. Porque eu vivi um Brasil diferente nos governos de Lula e Dilma, como jamais vivi nesses meus 60 anos. Eu vivi e vi. E eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero que o Brasil com Lula seja com mais respeito, com mais comida, com mais emprego, com mais saúde, com mais educação e que toda a corrupção e as mentiras sejam eliminadas de todos os espaços.
Por isso, por tantos e tantas, é que só vejo nessa minha justa razão a certeza. Voto em quem sempre e novamente assume compromissos que possam garantir a justiça, o combate de todas as formas de violência e discriminações, que promova sempre a paz, a igualdade social e defenda com braços fortes a soberania do nosso Brasil. Eu tenho muitas razões para votar em Lula. E em todas elas, eu penso em você, que com esse teu egoísmo, com essa falta de inteligência, não quer ouvir a voz de milhões que esperam em Lula a mudança de um Brasil que tem tudo para voltar a ser o melhor país para se viver. Eu sou Lúcia, sou 13, sou Lula. O meu voto é no Lula. Por você.